Olá, eu me chamo Matheus. Nesse nosso 7º vídeo estaremos falando sobre um tema importante da Palavra de Deus, que é um anjo caído, Satanás, Lúcifer, um rebelde que se rebelou contra Deus e quis tomar o trono de Deus. Vou ler 2 textos relativamente grandes, depois eu vou explicar a história de Satanás, depois explicar todos os significados, não todos, mas alguns dos significados dos nomes dele, e dizer algumas das estratégias que ele tem para destruir a nossa vida. O primeiro texto se encontra em Ezequiel, capítulo 28, vou ler do versículo 12 até o 19. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, que simboliza Satanás, o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti o fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais serás para sempre. Vou ler também mais um outro texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 14. Vou ler poucos versículos, alguns versículos escolhidos. Versículo 3 do livro de Isaías, no capítulo 14. E acontecerá que, no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram servir. Isso é Deus falando ao povo de Israel. Que no dia que isso aconteceria, então, versículo 4, então proferirás este dito contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Versículo 6, aquele que feria os povos com furor, praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. E no versículo 14, declara um dos desejos de Satanás: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Agora no versículo 13, voltando, temos uma coisa interessante, que fala também sobre Satanás. Deus revelando um pensamento do coração de Satanás, no íntimo. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Satanás queria subir e se colocar acima de Deus e exaltar o trono dele, de Satanás. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Olha que coisa interessante. Deus repreendendo Satanás, porque ele quis colocar o trono dele acima dos judeus, certo? Aí Deus chega aqui e diz para o homem: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Jesus Cristo falando ao homem. A palavra Satanás significa inimigo, adversário. Diabo significa caluniador, ou seja, um mentiroso. Satanás também é chamado de serpente. Serpente é um réptil que se rasteja. Engraçado também que Deus, quando criou o homem, disse que nós dominaríamos sobre os répteis da terra. Satanás também é conhecido como dragão. E dragão, na antiga Mesopotâmia, simbolizava o caos, a desordem, tudo de ruim. E os dragões também eram considerados pelos gregos como uma grande serpente. Ou seja, sabemos algumas coisas sobre Satanás. Ele é adversário de quem? De Deus e do homem, porque o homem é o amor maior de Deus, tanto que ele enviou seu Filho para pagar os nossos pecados, Jesus Cristo. Satanás é mentiroso. Mentiroso é a principal característica dele quando falamos que ele é um estrategista militar, um estrategista de guerra. A mentira é o que ele mais usa. Diabo, caluniador, mentiroso. Satanás, adversário, inimigo. E serpente e dragão se rastejam. Só que o dragão ele voa, o dragão é poderoso, o dragão é forte. Então é um simbolismo que devemos ter cuidado também. Não podemos subestimar, não podemos menosprezar Satanás. Mas também não podemos superestimar, dizer que ele é muita coisa, porque em Apocalipse diz que no final dos tempos Deus enviará um único anjo para poder prender a Satanás. Deus não separou, olha, vai lá 12 anjos, vai lá, vou separar o anjo mais forte dos céus. Não, ele mandou um anjo só e prendeu, para demonstrar a superioridade de Deus sobre Satanás, que nem se compara. Deus nunca foi criado, Satanás foi criado. E a história de Satanás é mais ou menos essa, resumindo tudo. Antes de Deus ter criado o homem, ele criou uma raça de outros seres, que nós conhecemos hoje por anjos. Anjos. Esses seres eram perfeitos, estavam na presença de Deus. E um desses seres, chamado Satanás, hoje por nós chamado Satanás, inimigo, ele foi ungido como querubim protetor. Ele era chamado de aferidor da medida. Ele era formoso, ou seja, ele era bonito. Ele tinha uma luz, sabe? Digamos assim, ele começou a se achar no nosso linguajar hoje. O coração dele se exaltou, ao invés de exaltar a Deus. Deus criou um ser perfeito. Satanás era perfeito. Só que aí ele começou a olhar para a própria perfeição e dizer para si mesmo, dentro do coração: vou subir acima das estrelas, vou colocar o meu trono acima de Deus. Satanás quis tomar o lugar de Deus por causa da soberba. Diz a Bíblia que os comércios dele eram injustos. Diz a Bíblia que por causa da formosura dele, ele se corrompeu. Ele corrompeu a santidade que tinha. Ele corrompeu a sabedoria que ele tinha antes. Satanás era sábio. Hoje ele só é inteligente. Que ninguém que se rebela contra Deus é sábio. Ninguém que se rebela contra Deus é sábio. Ele é inteligente, é assim. E uma das estratégias de Satanás é dizer que ele não existe. Ué, por que ele não existe? Porque um inimigo que não existe, quem vai querer se defender dele? Para que se defender de quem não existe? Ah, sabe, Satanás é só uma simbologia do mal e tal. Isso é mentira. Satanás é uma pessoa, ele existe, ele era um anjo. Ele é um anjo caído agora, porque ele se rebelou contra Deus. Imaginem a nossa vida, sabe, como uma cidade formosa, uma cidade que tem um solo fértil, uma cidade que tem tesouros dentro dela, uma cidade que tem um poço que jorra águas que nunca acabam. Imagina também uma outra cidade, longe, destruída, no escuro, sabe, uma cidade que não tem luz, uma cidade completamente destruída, que vive em trevas. E essa cidade tem um rei,
que ouve falar da cidade formosa e ele tem inveja da cidade formosa. Então esse rei da cidade destruída reúne seu exército e parte contra a cidade formosa. Não para dominar, mas para destruir, sabe? Porque ele é invejoso mesmo. Ele vai lá para destruir. Só que quando ele chega diante da cidade formosa, ele encontra um muro enorme. Ele não esperava por isso. Ele não levou armas de cerco, ele não levou nada, ele não tem nada que possa destruir os muros. Ele não tem força para isso. Porque ele tem um exército que pode entrar, mas tem um muro, então não tem como ele entrar. E o que ele faz? Ele para ali, para do lado de fora da cidade. Fica ao derredor, não ao redor, ele fica ao derredor da cidade. Um pouquinho longe, pouca coisa. Ele envia alguns soldados desse exército dele para poder ficar espionando, sabe, pelo muro. Ele não pode chegar muito perto do muro não, mas ele pode ficar olhando de longe. E esses soldados vão olhando, vão procurando uma brechinha, uma fenda que seja entre as pedras ali, para que um homem possa passar ou possa continuar raspando as pedras para poder entrar. E entrando no muro ele vai até o portão, abre o portão, os exércitos entram e acabou, destroem a cidade. Só que, se os soldados desse rei invejoso rodearem aquela cidade e não acharem uma brecha, então ele só vai ter uma outra opção, que é o que mais fácil existe para se derrotar essa cidade. É colocar uma isca próximo ao portão. Porque o rei invejoso ele vai procurar saber o que o povo da cidade formosa deseja, o que eles atraem e o que eles não têm lá dentro. Eles não têm alguma coisa lá dentro que atrai eles. Sempre é assim. Então esse rei invejoso ele vai descobrir o que é e vai colocar essa isca próximo aos portões da cidade, mas lá de fora. Em um lugar que quando a população da cidade sair para buscar a isca, eles vão sair de tamanha euforia que vão deixar os portões abertos. E quando eles chegarem próximos à isca, os exércitos vão cercar o povo, já do lado de fora da cidade, não vai ter mais como se defender, todo mundo despreparado. Vão destruir todo o povo, vão matar o povo da cidade, vão entrar pelos portões abertos, derrubar todos os muros, chamar mais exércitos, vão repartir o tesouro da cidade, vão queimar tudo dentro daquela cidade, e o solo vai deixar de ser fértil, e a água que jorrava sem fim, o poço será tampado. Da mesma forma é Satanás sendo o rei da cidade destruída, o rei invejoso. A nossa vida representaria a cidade formosa. E as nossas práticas, a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, são os muros. Se Satanás achar uma brecha nos muros, uma fendinha entre as pedras, entre as rochas, ele vai trabalhar para que aumente. Quando tiver grande o suficiente, vai mandar alguém entrar ali, abrir os portões, e já era. Vai conhecer a cidade, vai mandar um espia lá para dentro. Então é assim que ele trabalha. Ele primeiro procura uma brecha na nossa vida. Se ele não achar uma brecha que seja em nenhum cantinho do seu muro, tenha certeza, ele vai descobrir o que você deseja e vai colocar ali, do lado de fora dos seus muros, do lado de fora da sua vida de comunhão com Deus. E quando você sair para buscar aquilo, já era. Quando você sair para buscar aquilo ali, a Bíblia diz que Satanás ruge como um leão. Ele não é um leão, ele é como um leão. Ele está ao nosso derredor, ele está ali perto. Não está tão longe não, está perto. Se o homem der mole, digamos assim, se o homem der mole, Satanás entra e destrói tudo, acabou. Então isso é um perigo muito grande. Nós temos que reforçar o nosso muro, a nossa vida com Deus, para não deixar que Ele entre. Nós temos que conhecer o que nos atrai, porque Ele conhece, tem certeza disso. Satanás conhece o que nos atrai, conhece sim. Mas agora, uma outra coisa muito importante. Ele é mentiroso. Ele tem uma grande mentira, que é dizer para o homem que acabou, sabe? Acabou. Olha, o homem quando erra, foi assim comigo, sabe? Errou, acabou.
eu caí do céu, acabou, estou aqui até hoje, fui expulso, Deus não quis mais saber de mim. É assim que ele fala. Ele quer enganar, ele quer dizer que o que aconteceu com ele vai acontecer contigo. Só que o engraçado, sabe qual é? Satanás quis ser semelhante a Deus. Satanás quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. E um dia Deus vai e cria um novo ser do material mais desprezível do universo, que é o pó da terra, poeira. Falando num linguajar bem mais claro, é poeira. Deus fez o homem da poeira, o pó, sabe, juntou e deu sopro de vida. Esse é o maior valor que existe na nossa humanidade, é o sopro de vida, e vem de Deus e vai para Deus, nem é nosso. Só que Deus, quando criou o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aí Satanás, quando viu isso, quando ficou sabendo disso, se enfureceu e odiou o homem como odiou a Deus. Satanás odeia o homem. O homem tem tudo aquilo que Satanás queria ter. E eu tenho certeza, sabe, que se ele não tivesse soberba no seu coração, se ele tivesse pedido para Deus: Deus, Pai, eu quero ser como a sua semelhança, não porque eu sou grande coisa, não por isso, mas porque eu quero refletir a sua luz para o povo. Eu quero que os outros anjos, sabe, eles também queiram ser semelhantes a ti. Eu quero que eles também queiram ver quanto tu és bom. Eu quero ter mais da tua natureza dentro de mim, Deus. Só que não foi isso que ele fez, não. Não foi isso que ele fez. Ele disse: eu vou colocar o meu trono acima de Deus, eu vou ser igual a ele, eu vou ser semelhante ao Altíssimo, eu vou dominar sobre tudo, porque eu sou formoso, eu sou sábio. E já era. Satanás, expulso da presença de Deus, levou consigo parte dos anjos de Deus, 1/3 dos anjos de Deus. É muita gente, são muitos anjos. E há poucas semanas atrás, há umas 2 semanas mais ou menos, 2, 3 semanas, eu vi Satanás falar uma mentira para um mendigo, uma coisa que eu fiquei surpreso de verdade. Ele disse para o mendigo que tinha sido expulso do céu e ainda falou para o mendigo: olha, mendigo, não dizendo olha, mendigo, lógico, mas dizendo: olha, o mais importante é o amor, nunca abandone o amor, porque eu caí do céu, meu filho. Assim que ele falou para o homem: meu filho, eu caí do céu, nunca abandone o amor é mais importante. E também essa é outra das artimanhas dele, das atitudes, das estratégias. Ele diz uma verdade, sabe, o mais importante é o amor, verdade, cai do céu, verdade, e ele joga um monte de outras mentiras aí, coloca aquela verdade para ser uma base, para todo mundo acreditar, que conhece que o homem tem essa falha. Quando alguém nos conta uma verdade, depois tudo que ele falar a gente vai acreditar, sem duvidar. Esse é um problema sério. Satanás conhece o homem, ele é um estrategista, não tem pressa para atacar. E eu vi naquele dia Satanás querer botar aquele senhor contra Deus, colocar o mendigo contra Deus, dizendo que ele era coitadinho, sabe, que ele se rebelou contra Deus, que ele estava arrependido, mas que Deus era mau e Deus não queria o aceitar de volta. Me respondam uma coisa: quem se arrepende continua na prática? Então por que Satanás até hoje tenta tomar o lugar de Deus, se ele está tão arrependido assim? Mentira, ele é mentiroso, A palavra de Deus nos diz: quem confessa e deixa. Satanás não deixou as práticas dele, continua mentindo, enganando. Aproximadamente 2 anos eu coloquei no meu coração de estudar Satanás, de ver não só na Bíblia, mas também, sabe, observar todas as vezes que eu fosse atacado. Planejei até escrever isso num caderno, mas não deu certo, não consegui fazer isso. Foi só na cabeça mesmo e algumas lembranças. Eu fui vendo todos os jeitos que ele me atacava, como atacava os outros. Posso dizer com certeza, ele não tem pressa. É um estrategista brilhante. É sim, um estrategista brilhante. Ele fica de longe, sabe? Ele deixa o homem achar que está tranquilo. Ele deixa o homem relaxar, sabe? Olha, eu venci, agora eu sou o cara, eu posso. Aí o homem vai e relaxa. Aí para de reparar os muros. Porque com o tempo, sabe,
As pedras vão se dividindo nos muros. Com o tempo as coisas vão se enfraquecendo. E é necessário que nós mantenhamos a nossa vida de comunhão com Deus, porque Ele quer nos destruir. Satanás quer dizer para você que já era para você. Que já era. Que como ele se rebelou contra Deus e não teve perdão, que você também não vai ter. Mas é mentira, isso é mentira. Deus é amor. Creia nisso. Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo tem vida para cada um de nós. Lembre-se disso sempre. Jesus é amor. Deus é amor. E por Ele ser amor, Ele cuida de nós. Quando o Pai enviou o Filho para morrer pelo ser humano, sabe, porque o ser humano se afastou de Deus, pecou como Satanás, pecou, também pecou. Aí Deus, no mesmo momento, lá em Gênesis, Deus diz que da mulher nasceria um que feriria a cabeça de Satanás, que Satanás feriria o calcanhar. De fato, Jesus Cristo veio à Terra, nascido de mulher, sendo Deus, nasceu de mulher. E o Pai enviou Jesus, não como rei, não como leão, mas como um cordeiro. E fez Jesus morrer assim, braços abertos. Não estou aqui agora, de braços abertos. E o interessante é que os braços abertos de Jesus estavam presos. Tinham pregos ali prendendo. Nem se Jesus quisesse, ele podia abaixar as mãos. Não tinha como. Nem se ele quisesse. E isso até nisso Deus nos deixou uma coisa interessante para observar. Da mesma forma que o braço de Jesus não podia se abaixar, da mesma forma o amor de Deus faz com que até hoje o braço de Jesus Cristo não se abaixe para nós. Diante dos nossos pecados, das nossas falhas, o Pai está sempre assim, do mesmo jeito. Ele envia o Filho e nos traz perdão, de braços abertos, para poder abraçar o homem, para acolher o homem, para cuidar do homem. Cuidado para não cair do mesmo jeito que Satanás caiu. Soberbo, ele era bonito. Deus disse que ele era perfeito. Para Deus dizer que alguém é perfeito, Deus disse que Satanás era perfeito. Satanás sabia disso. Cuidado com a soberba. A soberba, quando o homem é soberbo, ele está trazendo a lembrança de Deus, a memória de Deus a Satanás. E Deus, repugnância isso. Dá nojo, Deus, dá nojo. Creia, Deus é amor. Jesus Cristo tem o perdão para você. Satanás não tem perdão. Ele nem sequer está arrependido. Mesmo se tivesse, não tem perdão. Ele não tem. Mas Deus enviou seu Filho para morrer por todo aquele que nele cresce. E nós teremos a vida eterna. Segundo a palavra de Deus, tem uma cidade santa preparada para todos os que creem nele. E se você quiser saber quem é esse Salvador, olha, eu lhe convido a ler cada uma dessas palavras. Tá aí outra coisa de Satanás, outra estratégia. Quer dizer para você, a Bíblia é um livro chato, linguagem difícil, grande demais, tem mais coisa para fazer. Tenho que cuidar da minha família, tenho que trabalhar, estudar. De fato, todo mundo tem que fazer isso. Tá vendo? Outra verdade misturada com mentira. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuide sim da sua família, isso é importantíssimo. Quem cuida só da vida espiritual, não cuida da família e das outras áreas da vida, é como cuidar só de uma parte do muro e deixar as outras vulneráveis. Não vai adiantar absolutamente nada, nada mesmo. Quero lhe convidar agora, você que ouviu essa mensagem vindo do coração de Deus, quero lhe convidar a você dizer, você que não tem ainda Jesus Cristo como seu Salvador, você pode dizer, eu acredito em Jesus, Ele é meu Salvador, mas talvez você nunca tenha dito isso para Ele. Então eu lhe convido a confessar com a boca agora, aí onde você está, pode estar sozinho, confessar, dizer para Deus, Senhor, eu reconheço que Jesus Cristo foi enviado por Ti, que Ele é o Teu Filho, e eu quero Ele, eu quero a vida dEle na minha vida. Eu quero ser limpo dos meus pecados. Eu me arrependo de tudo de mal que eu fiz, de tudo de errado que eu fiz. Por um motivo principal, porque te deixou triste quando o Senhor só queria me deixar feliz. Eu me arrependo de tudo.
que fui contra a tua palavra. Mas hoje, Deus, eu estou aqui diante de ti, pedindo por Jesus Cristo, o teu Filho. Eu confesso com a minha boca que eu sou dependente dele. Eu quero Jesus como o meu único Salvador. Não faça como Israel, não confie na Síria, no Egito. Não confie em outras forças, confie em Deus. Ele é poderoso. Você só precisa de um Salvador, Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que quem tem o Filho tem a vida. Queira ter a vida, queira ter com abundância. Não queira se exaltar, não diga que você é alguma coisa. O homem não é nada. O homem fica doente e vai para uma cama. Quem pode se levantar de uma cama se Deus não o erguer? O homem não é nada. Não queira colocar seu trono acima de Deus, como Satanás o quis. Mas queira sim buscar aquela promessa de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. E se sentar com Deus no seu trono. Sabe como é isso? Como um pai, que é um rei. Ele senta no seu trono, ele chama o seu filho querido para sentar aqui no colo com ele, junto. E mostrar para todos os seus súditos: olha, esse é meu filho, esse é meu herdeiro, esse é meu filho, é o meu amado, por ele eu fiz tudo. Por ele eu fiz tudo. O plano de Deus para a humanidade foi Jesus Cristo. Deus não quer que o homem se perca, como muitos anjos se perderam. Deus é amor, ele criou o homem para ser amigo dele. Um amigo íntimo, verdadeiro. Deus criou o homem, colocou o homem no Éden, e Deus foi para o Éden para ter um relacionamento com o homem. Creia nisso. Agora você sabe quem é Satanás. Você sabe que ele é mentiroso, caluniador. Você sabe estratégias dele. Você sabe que ele usa sofismas, falsas verdades. Ou às vezes até ele pode dizer uma verdade. Satanás, quando tentou Jesus, ele disse para Jesus: lança-te daqui de cima. Porque está escrito que aos seus anjos daria ordem para lhe proteger. De fato, estava escrito que Deus ia mesmo dar ordem aos anjos para proteger Jesus Cristo. Então Satanás levou Jesus a um lugar alto, mandou Jesus pular e disse que aquilo estava escrito. E estava escrito mesmo. Só que tinha outra coisa mais importante escrita: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus te lembrou disso. Ele era a palavra viva de Deus. Ele não ia cair. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos aprender com Jesus Cristo. Cada livro da Bíblia fala sobre Jesus. Jesus é o tema principal da Bíblia. Cada livro, cada lugar, tudo fala sobre Jesus. Tudo, de Gênesis a Apocalipse. Não tem um livro que não fale alguma coisa sobre Jesus, que não represente, que não revele alguma coisa, que não tenha uma profecia sobre ele. Creia nisso. Saiba que Satanás é seu inimigo. Por um único motivo, principal: Deus te ama. Ele já é seu inimigo. Você pode até ignorar, pode falar: Satanás, não quero saber de você não. Mas ele é seu inimigo, não tem jeito. Mas Deus é seu amigo. Jesus Cristo, ele te chamou de irmão. Ele veio aqui como filho de Deus e quer que você seja também filho de Deus. Você é semelhante ao Altíssimo. Você é imagem do Altíssimo. Você revela a glória de Deus. O ser humano não tem luz própria. O ser humano é como um espelho. O ser humano veio para ser luz, mas não luz própria, mas como um espelho que reflete a luz de Deus para a humanidade, que reflete a luz de Deus para aqueles que vivem em trevas, aqueles que sofrem. Se você hoje está sofrendo, clame por Jesus. Clame pela presença do Espírito Santo e Ele vai te dar vida e felicidade. Fiquem com Deus e até a próxima. Lembrem-se, Jesus é vida. Satanás veio trazer morte, mas Jesus é a vida. Ele é a voz de Deus, Ele é a palavra de Deus. E Deus é amor.